Bom, então eu vou começar lendo o currículo dos nossos convidados. Agradecer mais uma vez a estadia deles com a gente. Agradecer também ao pessoal do CISEB, que se empenhou bastante aí para estar organizando esse evento para nós. Tá? Então, professor Charley Luz. Falei certinho? Ótimo. É graduado em Arquivologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Ciência da Informação pela ECA, é consultor, professor e palestrante. Pós-graduado em Gerência de Sistemas e Serviços de Informação pela Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, desenvolve projetos de gestão documental em arquivos, ambientes e repositórios digitais. Junto à FESP, é coordenador de cursos de pós-graduação do Núcleo de Ciência da Informação e professor da pós-graduação em Gestão de Documentos e Arquivos e Gestão da Informação Digital e das disciplinas de Gestão de Repositórios Digitais e da Arquitetura da Informação. Parece que eu falei várias vezes a mesma coisa, mas não é, gente, não é. Não é. Junto à Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ISPM, ministra a disciplina de Usabilidade e Arquitetura da Informação no curso de pós-graduação em Comunicação e Marketing Digital e de Arquitetura de Informação no curso de pós-graduação empresarial em Inteligência de Mercado. Professor, bom dia. Maria Cristina Barbosa é graduada em Direito pela PUC, possui graduação em Sociologia e Política pela FESP, mestrado em Direito pela PUC, mestrado, em Direito pela PUC e pós-graduação em Globalização e Política e em Ciências Sociais da FESP. Professora da disciplina de Direito Autoral, do curso de pós-graduação em Gestão da Informação em Mídias Digitais da FESP e diretora de Estudos e Projetos na mesma fundação. Bom dia, seja bem-vinda. A Regina Fazioli, que é graduada em Biblioteconomia pela FESP, possui especialização em Gerência de Sistemas e Serviços de Informação pela mesma instituição, é mestre em Tecnologia, Gestão e Desenvolvimento de Formação Tecnológica pelo Centro Paula Souza, é professora em cursos de pós-graduação na Unify e professora convidada de pós-graduação em Mídias Sociais e Gestão da Informação Digital da FESP. Foi a idealizadora e coordenadora da Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo. Proferiu palestras nacionais e internacionais e organizou congressos estaduais e nacionais. Regina, bom dia. Isabel Aires é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela FESP, pós-graduação em Bens Culturais pela FGV e mestre em Ciência da Informação e doutora em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, ECA. Coordenadora da Biblioteca e SEDOC da Pinacoteca de São Paulo, docente do curso de graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação da FESP. Secretária do Comitê Permanente de Bibliotecas de Arte da Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas e da Rede de Centros de Informação em Arte de São Paulo. Isabel, bem-vinda. Tá? Cadê a Gi? Gi não está. Por favor. Posso ler o currículo dela? Ela estaria com a gente? Eu acho que é melhor a gente ler o currículo dela, que ela também ia compor a nossa mesa. Tá? Thaís Campas é graduada em Publicidade e Marketing, é especializada em Jornalismo Científico e Tecnológico, além de mestranda pela Unicamp. Participou de projetos estratégicos, e aí ela cita os projetos dela, e atua como docente, palestrante e mentora da UX Coach. Bom, ela não está conosco, mas acho que é importante a gente conhecer que ela também foi convidada. Podemos começar? Como é que vocês querem se organizar? A ideia não é fazer uma apresentação com PPT, a gente estava conversando sobre isso ontem, é mais a gente tentar que cada um coloque um pouquinho do seu conhecimento, da sua especialização, e abrir para o público para que vocês participem com a gente. A ideia é mesmo de troca e não só de que a gente fique falando. Quem gostaria de começar? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Charley pelo convite, a Sueli, o SP Leituras. Realmente foi uma experiência extraordinária essa montagem do curso, gravação. Foi uma aventura, né? É uma experiência única, realmente. Eu acabei de comentar com o pessoal que está sendo interessante é o retorno
dos alunos, né? Então, ontem à noite ainda estava preparando alguma coisa para falar e recebi assim umas olha, eu gostei disso, sabe? Porque tanto o bom quanto o ruim é bom a gente receber, né? As críticas também são muito bem-vindas. Apenas pelas críticas que a gente pode realmente melhorar. Então, eu não acho que críticas sejam ruins. É através delas que a gente consegue, né? E aí eu pensei, o que eu vou falar, né? O que eu tentei fazer, então? Mais ou menos 15 minutos para falar cada um, né? Eu tentei fazer um apanhado geral do que seria o curso. Para eu não me esquecer, eu escrevi. E eu vou ler para vocês, mas, obviamente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu não sei se vai ser agora, vão ser agora as perguntas ou deixa para o final, como é que vai ser esse formato? Que você... Pode deixar para o final, né? Porque daí a gente não interrompe. Tudo bem a gente deixar para o final? Eu vou pedir para vocês fazerem as anotações de vocês e a gente vai, assim que concluir, passando por vocês para a gente ir levantando as informações, tá bom? Eu acho que a gente tem bastante conteúdo, tem que aproveitar, né? Obrigada. Então, bom, eu vou começar a ler e eu procurei falar, então, como eu comentei com vocês, um apanhado geral do que me coube nesse curso, que seriam as mídias digitais, né? Mídias sociais. Bom, eu começo falando que, ao refletir sobre como a tecnologia está se infiltrando no cotidiano de todos e moldando o relacionamento das pessoas, sem que se perceba ou que se importe tanto, compreende-se a possibilidade dela vir a ser uma ferramenta de avaliação e pontuação global das qualificações e também de reputação, pois a tecnologia é uma das ferramentas de expressão e de relacionamento social. Elas se tornaram, né, relacionamento social. E aí eu faço uma pergunta. Será que as pessoas estão realmente preparadas para conviver com tanta tecnologia? Ou se aprende a lidar melhor com a tecnologia no dia a dia, ou se corre o risco de se tornar alienado e dependente de uma vida em que a tecnologia é a ferramenta principal para se alcançar o sucesso e se relacionar com os amigos, familiares, companheiros de trabalho. Acompanhando o contexto das redes sociais da internet, é possível encontrar tantas quanto os minutos que passam. Penetram nos mais diversos nichos e aglutinam inúmeros grupos sociais. Dentre os grandes ambientes online de redes sociais no Brasil, para além do Facebook, existem, obviamente, muitos outros. Eu não vou ficar aqui comentando, mas, por exemplo, YouTube, Twitter, LinkedIn. Quem é que não tem LinkedIn aqui, né? Flickr, Instagram. Todo mundo está agora na onda do Instagram. E vários outros, né? Diante de tanta popularidade, tais ambientes online passaram a atrair não apenas usuários comuns, mas também pequenas e grandes corporações. O uso de mídias sociais pelas empresas, por exemplo, vem dia a dia se tornando uma necessidade diante do uso intensivo dos seus próprios consumidores e funcionários. Não existe mais a possibilidade de se ignorar a importância ou ainda ignorar o envolvimento com a tecnologia. Não existe mais essa possibilidade. Todo mundo, de alguma forma, quem é que não tem celular aqui, por exemplo, né? Não apenas para usufruir e perceber aquilo que está à disposição, mas quais têm sido as consequências do seu uso. Independente do que seja excesso, em uma era onde tudo é digital, a grande questão é sobre como lidar com essas novidades tecnológicas que chegam diariamente e procurar entender a sua real utilidade. Muitas mudanças vêm acontecendo na comunicação social ao longo dos anos. Há algum tempo, as transformações aconteciam apenas na área informativa e unilateral. Eram poucos os canais e praticamente nenhuma interação. Por exemplo, a TV, né? O consumidor recebia informação e não gerava retorno. Não havia espaço onde demonstrar a sua satisfação ou não com o produto ou serviço. Empresas que antes focavam suas ações apenas em vendas ou divulgações dos serviços e produtos, agora devem pensar estrategicamente, de forma personalizada. E este é um dos maiores desafios da comunicação na era digital.
pensar no cliente como uma pessoa única e não participante de um grande grupo. Todos os serviços e produtos devem ser devolvidos segundo as especificações e necessidades de cada cliente, pois a demarcação do público é muito mais segmentada do que se imagina. São várias as tendências e mudanças às quais a sociedade teve que se adaptar até chegar aonde está. Hoje, com a evolução da internet e da tecnologia, o público, em geral, produz o seu próprio conteúdo. Enfim, chegou-se à era das mídias sociais. Classificar o cliente só por sexo, idade, faixa etária é muito abrangente. É necessário mais especificidades e ser direto para ser assertivo nas ações estratégicas. E é por isso que a estratégia de comunicação dirigida deve ser encarada como primordial quando se fala em mídias sociais. Além disso, é essencial levar em conta a mudança de status de receptor a produtor. O avanço da internet possibilitou as pessoas se tornarem produtoras de conteúdo, como Toffler chama de prosumer, que é a junção de duas palavras, que é o produtor mais o próprio consumidor. São consumidores engajados no processo de cocriação de produtos. Então, cria-se junto com quem está ofertando aquela informação. Significados, também identidades. São consumidores proativos e dinâmicos em compartilhar seus pontos de vista. Eles estão na vanguarda em relação à adoção de tecnologias, mas sabem identificar valor nos produtos que escolhem. O desafio não é somente para as empresas, mas principalmente para o profissional que lida com a comunicação de instituições. Então, como é que esses profissionais devem levar esse tipo de informação até quem dele precisa, até o nosso cliente? Então, ele tem que buscar aperfeiçoamento, tem que implementar e implantar esses novos formatos no setor organizacional. As mídias sociais, elas trazem inúmeras possibilidades. Nunca se conseguiu estar tão próximo do público e ter um feedback tão imediato das ações. Alguns dos desafios mais comuns no trabalho com as mídias sociais são a falta de recursos humanos capacitados para poder implantar e atualizar essas ferramentas, tanto de diagnóstico, análise e planejamento de conteúdo. Inclusive, quem está fazendo o curso é bem esse tipo de coisa, né? Como é que você vai fazer a análise, como é que você vai fazer o planejamento de tudo isso, né? Além de muitas outras questões que envolvem essa utilização. Todo esse trabalho ainda é muito recente, falta uma política, falta capacitação. E aí, começando a fazer um levantamento de alguns desafios, existem inúmeros questionamentos. Qual linguagem utilizar? Quais conteúdos disponibilizar? Como manter a atenção do cliente? Como avaliar e mensurar o sucesso das redes? Essas perguntas são frequentes nas cabeças dos responsáveis por mídias sociais. Mas ainda tem muito mais coisa a ser levantado e a ser estudado. Alguns desafios que eu trago seriam determinar objetivos antes de começar a campanha de publicidade. Isso também é bem colocado no curso, né? É todo um levantamento que você tem que fazer. Dividir o público-alvo, a natureza dos anúncios que você vai mandar, mudar as campanhas regularmente. Quando for, por exemplo, para Twitter, de 2 a 3 dias no máximo. Facebook já pode ser um pouquinho mais, de 3 a 5 dias. Enfim, tem algumas nuances muito importantes que precisam ser levadas em consideração. Dependendo do que está tentando alcançar com os anúncios, as hashtags fazem enorme diferença ou não na taxa de resposta que se procura. Inclusive, uma das perguntas que eu recebi foi bem interessante, perguntando sobre hashtag. Depois eu posso até conversar mais a respeito. A decisão para gerenciar a mídia social internamente ou terceirizar essa tarefa. Então, para isso que é interessante que as pessoas se capacitem para conseguir dar esse suporte para as instituições, né?
Bom, se conhecer a finalidade das redes sociais que a instituição participa, faz com que se saiba exatamente o que postar em cada uma. Depois de entender, pode-se escolher quais as redes específicas para concentrar essa ação. O planejamento é uma estratégia que acaba economizando tempo, programando conteúdo pré-planejado. Isso não só ajuda a construir uma audiência, como também impede que se ocupe o feed de notícias do seu seguidor com muitas informações. O agendamento também ajuda a manter um fluxo constante de conteúdo. E essa questão do conteúdo deve ser muito bem analisada também. Sabendo o melhor momento para se postar, faz com que se consiga aumentar o alcance das publicações e o engajamento dos seguidores. Para descobrir o melhor momento para postar, é importante conhecer o comportamento do público e da mídia social. Então, não existe uma mídia social ou não existe uma maneira correta, porque você tem que analisar esse cenário, né? Ao descobrir o melhor momento para postar, deve-se ter a certeza de levar em consideração tanto a própria localização quanto a localização dos clientes-alvos. Tweetar às 9 horas em Berlim, na Alemanha, ou na Inglaterra, onde está o Pierre, né, não gerará os mesmos resultados se a base de clientes está em São Paulo, Brasil. Pensar em criar um quadro para desenvolver uma estratégia abrangente de conteúdo para o plano de marketing, e, dentro dessa estratégia, deve-se incluir o tipo de conteúdo que se deve publicar. Quantas vezes deverá postar? Quem é o público-alvo? Volto sempre nessa história. Quem é o público-alvo? Quem irá criar o conteúdo e como se promoverá esse conteúdo? Uma vez que o plano de marketing de mídia social foi implementado, então fazer a campanha social bem montadinha, né, a campanha de marketing, é hora de verificar as métricas adequadas, com as ferramentas adequadas, e ver como é que o desenvolvimento dos objetivos estão sendo alcançados ou não. Descobrir quando os fãs estão online, quanto deles estão vendo os posts. Então, enfim, uma série de coisas, uma série de itens que precisam ser sempre bem verificados e bem analisados. Uma vez analisada, então, a campanha atual, deve-se verificar o que melhor está funcionando e rever as coisas que não estão funcionando. Reescrever a estratégia de conteúdo, então, aquela questão, né? Sempre avaliar, e não existe, como eu falei, um modelo. Você vai sempre montando em cima do que está acontecendo, a questão do acerto e erro o tempo inteiro. Medir o desempenho é uma fase das mais difíceis da gestão e garante decisões baseadas em fatos e não em emoções. Em fatos e não em emoções. Garante a possibilidade de aliar o desempenho às necessidades dos clientes, e esse é um dos aspectos mais eficazes da gestão. As medidas do desempenho não devem ser estabelecidas como meros julgamentos, rápido, ótimo, perfeito, e sim a questão científica, então, entrando porcentagem, volume, número de erros, a questão científica, né? O desempenho é monitorado em função do resultado esperado, podendo-se, assim, acompanhar a evolução da melhoria do processo. Eu trago ainda, para finalizar, e mesmo seria assim um grande resumo do que eu acabei de comentar, alguns itens que eu coloco agora. Então, outra vez, saber quem é seu público e onde ele está. Depois, entender o comportamento dele nas plataformas para que se possa engajar e criar conteúdo. Monitorar de maneira adequada para que se possa reavaliar as estratégias. Se o analista de redes conhece o seu público e entende direitinho o que ele deseja, o que é relevante para ele em cada contexto, o restante do trabalho fica muito mais fácil. Essa é a parte mais importante de todo o trabalho. É o diagnóstico, e sem ele as outras ações não terão efeito. O planejamento ou as metodologias utilizadas posteriormente não terão efeito também, pois foram assumidas de uma maneira incorreta. Então, você tem que primeiro fazer o diagnóstico, fazer a análise, depois, então, você partir para a ação. As ferramentas de gestão e monitoramento podem ajudar as pessoas nesse desafio de entender seu consumidor de maneira mais ampla,
o que ele gosta, onde ele está, com quem ele se relaciona, entre outras características. E o segundo passo é entender o que se realizou, que produziu o resultado ou não. Ou seja, a performance, monitoramento de estratégia, para que se possa alinhar ou acertar ou fazer melhor. E eu gosto muito do Peter Drucker, que fala, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Eu acho que isso dá para ter uma ideia geral do que é comentado no curso. Tá bom? Obrigada. Vou tentar recuperar um pouco a ideia do curso. Acho que a professora Regina conseguiu trazer alguns elementos importantes, né? E depois vou falar da arquitetura de informação, né? Então, o curso ele pegou uma boa prática lá da nossa pós-graduação da FESP, da pós-graduação em gestão da informação digital, e a gente então empacotou determinadas metodologias e ferramentas que a gente vê durante o curso para trazer para esse EAD. Né? Primeiro, pela própria estrutura de EAD, né? Ensino à distância, a gente sabe que às vezes é até mais dedicação, né, do que quem assiste a aula presencial, no sentido de que, de fato, você tira um tempo, né, para ter que fazer aquilo, enquanto que, às vezes, a aula a gente foi aluno, né, às vezes a gente vai porque tem que ir, né, e ali, de fato, EAD você... né, tem uma tarefa a ser feita, você tem uma aula para assistir e você tem um prazo que a gente tem aí 1 semana para cada módulo, né? Então você precisa fazer isso de uma forma bastante acessível, e aí a gente trouxe para essas disciplinas então ferramentas e métodos. Eu acho que a professora Regina trouxe aí uma visão geral disso e já trouxe um pouco elementos de planejamento que a gente vê, né, na disciplina. Eu ministro a arquitetura de informação, é o nosso módulo 3. Né? Módulo 2, né, mídias sociais. Módulo 1, usos e usuários, né, com a professora Isabel Ares Maringelli. E o módulo 5, né, com a professora Maria Cristina Barbosa, que é de direito autoral. E ali o módulo 4, a Thaís, que ela não pôde vir, depois eu vou ver, né, mas... ela fala de curadoria de conteúdo. Então, a gente quis trazer, né, uma visão de mídia social, de como eu planejo esse ambiente digital, o que é esse digital, né, através da arquitetura de informação, o que eu vou fornecer lá nesse ambiente digital, então a curadoria de conteúdo, para quem que eu vou oferecer isso, usos e usuários de informação, e de que forma eu garanto que isso não esteja infringindo o direito de ninguém, né? Direito autoral. Então, essa foi a visão do curso, né? A gente estruturar essas disciplinas e trazer, então, essas ferramentas para vocês. Do ponto de vista, né, da arquitetura de informação, e aí eu venho trabalhando já com arquitetura de informação desde lá do começo da web, né? Aliás, foi a arquitetura de informação que me trouxe para a área da ciência da informação. Por causa dela, fui estudar arquivologia na URGS, na Universidade do Rio Grande do Sul. E a arquitetura de informação, então, ela entra como uma disciplina que possibilita o planejamento do ambiente digital. De que forma o usuário vai se... desculpa, gente, foi o meu. Deve ser inclusive, deve ser a Thaís explicando. É a própria Thaís, gente. Thaís, estou falando. Oi, tudo bem? Estou falando nesse momento. Isso. Pessoal, está todo mundo ouvindo o que eu estou falando com você. Tá bom. Tá, eu aviso aqui. Tchau. Ela teve problemas, não conseguiu ver. Bem, a arquitetura de informação, então, pediu desculpas para vocês. Tá? Primeiro, por eu ter que atender o telefone, e depois por não ter vindo. Tá? Deixa eu botar aqui no mudo. Então, a arquitetura de informação ela planeja exatamente de que forma esse usuário vai interagir com o ambiente digital. E
Bem, a arquitetura de informação foi um conceito que surgiu na década de 70 por causa de um arquiteto que trabalhava com informações de viagem, né? Quando a gente viaja, a gente sabe, né? Tem que levantar informação de hotel, de transporte, o que eu como, o que eu não posso comer, cultura local, tal. Então é muita informação. E esse cara, o Richard Urman, ele, com a visão de arquiteto, disse: não, isso é muita informação. Temos que pensar numa arquitetura de informação. E esse conceito ficou lá um pouquinho escondidinho, quando vieram dois grandes bibliotecários e escreveram o livro do Urso Polar, né, conhecido com esse nome, que é o Information Architecture, que é do Rosenfeld e Morville, né, que são dois grandes arquitetos de informação, hoje ainda as maiores referências em relação a isso. Então, só para vocês entenderem que a arquitetura de informação ela tem sua gênese na área da biblioteconomia, né? Basicamente, a arquitetura de informação são 4 sistemas que precisam ser combinados, orquestrados nesse ambiente digital. É o sistema de organização da informação. Aí a gente, né, bibliotecário, organização da informação, né, tira de letra. Além do sistema de organização, o sistema de navegação. E aí, de fato, a gente também tem que observar algumas boas práticas em relação a esse processo de navegação, que eu posso falar daqui a pouquinho. O sistema de rotulagem de informação, ou seja, eu tenho uma visão de que cada informação, cada conteúdo que está no meu ambiente digital tem que estar com um rótulo, tem que ser encontrável por meio de rótulos ou tags, né, como a gente costuma falar, né? Então, organização, navegação, rotulagem, e o último sistema, o sistema de busca, que também a gente precisa cada vez mais falar sobre busca, né? Que eu acho que a gente fala pouco sobre isso. Na nossa área, a gente chama de recuperação, né, da informação. E, por anos, a gente deixou todo o esquema, a metodologia, o mecanismo de busca por conta da área de tecnologia da informação. E, hoje, de fato, o que a gente sabe é que todo esse método de busca, né, precisa do trabalho também do profissional da informação para poder entregar uma melhor experiência para o usuário, né? Mas abra um parênteses, o que é essa experiência do usuário, né? Então, a experiência que o usuário vai ter nesse ambiente digital, na verdade, é um momento de interação dele com alguma ação nessa interface. Então, essa é a experiência. É uma interação mediada por uma interface. No momento que acontece essa experiência, é aí que surgem as necessidades de melhorar né, esse fato, através, então, de uma melhor navegabilidade, entra, então, elementos de interação humano-computador, por exemplo, né, que depois veio a ser a área de usabilidade, que também traz bons autores para a área de arquitetura de informação, como o Jacob Nielsen, por exemplo, que tem um site maravilhoso, né? E o Nielsen, ele é da área de engenharia, ele começou na área de interação humano-computador e também contribui aí com as suas heurísticas, por exemplo, para a gente poder fazer análise da qualidade do ambiente digital, né? Então, isso já é algo que um profissional da informação pode fazer, né? Vou analisar o meu ambiente digital. O que eu faço? Vai lá, olha as heurísticas de Nielsen. Lá está bem claro o que a gente deve avaliar num ambiente digital, do ponto de vista de navegação, de interface, de conteúdo, né? E tudo que o usuário procura, então, nesse momento de interação, né, com esse ambiente. Então, a gente tem, na nossa habilidade profissional, já muitos dos elementos que estão dentro da arquitetura de informação, né? Que te falta, muitas vezes, aí a gente compreender um pouco mais do digital. E aí também, novamente, né, Regina, a gente deixa muito a cargo da tecnologia da informação para fazer isso. E aí chega um momento que a gente precisa entender qual é o nosso papel no meio disso, principalmente nessa relação com a tecnologia da informação, né? E aí é algo que a gente
trabalha muito essa visão dentro lá dos nossos cursos de pós, né? Que é o papel de definidor de requisitos, né? Então, o profissional da informação, ele é um definidor de requisitos para o profissional de tecnologia da informação. Então, eu tenho que entender muito bem meu usuário, por isso o estudo do usuário, eu tenho que entender muito bem todo o processo comunicacional, aí entra a curadoria, eu tenho que compreender como que esse usuário, qual é a necessidade, né, o uso dessa informação que esse usuário vai fazer nessa interface, nesse ambiente digital. E, a partir daí, então, eu entrego para esse usuário aquilo que for mais adequado por meio desses meus 4 sistemas. O sistema de organização, de rotulagem, de busca e o sistema de navegação. O sistema de navegação é algo que também já existe métodos, e isso eu trabalho bastante no curso, principalmente na aula 3 e na aula 4, a gente fala o que são as formas de navegação que a gente tem hoje online, basicamente 3. A gente tem uma navegação global, que está presente em todas as páginas, depois eu entro em determinado ambiente, eu vou ter a minha navegação local, e no momento que eu entro no meu conteúdo, eu tenho uma navegação contextual. Então, entendendo esse modelo, a gente já começa a poder a compreender como que o usuário se movimenta dentro desse ambiente digital e entregar, então, um planejamento para estruturar essas 3 estruturas de navegação, né? Falo bastante do prosumer, né? Foi ótimo você ter trazido o prosumer, que é o Alvin Toffler escreveu isso em 83, 84, foi bem no comecinho da década de 80. Então, antes ali, ou quase junto com os primeiros PCs, o primeiro PC foi em 1982, né? Logo depois veio a Apple em 83, então o cara, antes de acontecer tudo isso, essa tsunami informacional, a gente está no meio de uma tsunami, né, gente? Então, antes dessa tsunami chegar, né, ele já tinha visto isso, que havia essa mudança de comportamento em relação ao usuário, né, na sua relação com a informação. E aí ele veio com essa, olha, futuramente, além de produzir, o usuário também vai, além de consumir, também vai produzir, né? Então, né, de produtor, e consumer, né, o mer do consumidor, né, prosumer. Então, esse conceito ele é muito importante, porque aí ele abre exatamente toda essa possibilidade de trabalhar na arquitetura de informação, de ter a necessidade de compreender esse usuário, de planejar, né, uma rede social adequada para chegar nesse usuário que produz e consome informação, tá? E, bem, eu acho que para começo já tem bastante coisa, né? Passa a palavra, então, para a Cris. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Cristina, obrigada pelo convite. Parabéns, né, a todos. Eu dou a disciplina de Direito Autoral, né, nos cursos de Gestão de Informação Digital da FESP. E queria contar um pouquinho como começou, né, essa minha experiência de vir, né, para essa área. Eu sou formada, eu sou da FESP também, mas sou socióloga, depois eu virei advogada. Eu fiz mestrado em Direito Constitucional, então sou da área de Constitucional. E aí, quando a gente estava pensando, né, no curso de Gestão de Informação Digital, a Valéria Valls, que era coordenadora, né, coordenadora do nosso curso de Biblioteconomia e Ciência da Formação, ela me convidou para a gente pensar qual seria a disciplina ideal para que a gente pudesse agregar os estudos de direito também nessa nova pós-graduação. E, para mim, foi um desafio, né? Eu estava até conversando com os professores hoje, porque é interessante a gente tentar levantar quais são as demandas que vocês têm da área para que a gente possa tentar começar esse estudo. Está todo mundo ouvindo bem? Começar esses estudos, né, dentro da área jurídica para complementar aí atender essa demanda que vocês têm no dia a dia. Então a gente
conversou bastante e nós definimos. Então, tinha várias ideias de quais seriam as temáticas interessantes para o profissional da informação, e nós chegamos, então, no direito autoral. Porque vocês acabam tendo um contato direto com várias obras protegidas. Claro que tem outros ramos do direito, outras legislações que são importantes para vocês, mas a gente achou que o direito autoral é aquela onde vocês têm contato diariamente com obras protegidas e que é um desafio você trabalhar com essas obras e protegê-las e atender essa legislação. Então, nós começamos a trabalhar com direito autoral. E aí a primeira ideia, ou o primeiro tema que a gente trabalha nos cursos é a propriedade intelectual. Ou seja, o direito autoral ele está dentro de um ramo chamado propriedade intelectual, que é muito maior que o direito autoral. E dentro dessa propriedade industrial, a gente trabalha com a propriedade intelectual, a gente trabalha com a propriedade industrial e com direito autoral. Então, inicialmente, a gente faz uma distinção do que seria essa propriedade industrial do direito autoral. Muitas pessoas acabam confundindo, a gente no dia a dia acaba confundindo algumas obras, mas as legislações elas são diferentes, as proteções são diferentes, os registros são diferentes. Então, é importante que vocês conheçam essas distinções. Então, vou dar um exemplo. Uma obra que é protegida pela propriedade industrial, ela precisa de um registro. Ela tem que ser registrada lá no INPI. Uma obra que é protegida pelo direito autoral, ela não precisa de um registro. Ou seja, só o fato dela ser criada, ser publicada, ter um autor, ela já é protegida pela legislação. Então, inicialmente, a gente trabalha com essa distinção. Para quem tiver interesse, a Lei de Proteção de Direito Autoral é a 9.610 de 98 e de a propriedade industrial é a 9.279 de 96. São legislações super interessantes para dar uma olhada. Não sei se alguém já leu essas legislações, mas, principalmente, quem trabalha com obra protegida pelo direito autoral, vale a pena dar uma olhadinha, pelo menos. Eu sempre falo para os alunos, vocês não precisam ter o conhecimento de um advogado para vocês aplicarem a lei, mas é importante que vocês conheçam pelo menos os aspectos gerais para vocês saberem se naquele momento você precisa chamar um advogado ou não, ou para saber se naquele momento você precisa dar uma consultada na jurisprudência ou não. Então, é interessante, pelo menos, dar uma olhada nessa legislação. Um outro ponto que eu sempre converso bastante com os alunos é o sentido da lei, ou para que a lei foi criada, os princípios do direito. Todo mundo já deve ter ouvido falar nos princípios do direito. Eu mesmo, quando fui estudar direito, então vocês imaginam, eu era socióloga, né? Aí entrei para estudar direito, aquela coisa super formal, tal. E as primeiras aulas é sempre de princípios. Então, princípio de direito civil, princípio de direito penal, princípio. E, para mim, era como estudar tabela periódica. Eu falei, eu vou estudar isso, mas eu nunca vou usar na minha vida, né? E é um erro, porque, na verdade, o que você usa na prática, no dia a dia, são os princípios. E para que servem esses princípios? A legislação de direito autoral ela foi publicada lá em 98. Então, eu pergunto para vocês, em 98, tinha WhatsApp? Tinha Facebook? Tinha smartphone? Vocês se lembram como a gente vivia em 98? Então, nós tínhamos privacidade, né, naquele momento ainda. Então, em 98, a lei foi publicada, ou seja, ela é extremamente desconectada com a realidade digital que a gente vive hoje. Totalmente desconectada. Então, como que você protege obras autorais numa realidade completamente diferente? A partir de uma lei criada lá em 98. Então, você tem que aplicar essa lei a essa nova realidade. E como que você faz isso? Muito por conta dos princípios. Ou seja, os princípios eles vão dar um norte para que você interprete aquela lei. E é uma lei que, se vocês derem uma olhada, vocês vão verificar que muitas das obras ou muitas das utilizações que nós temos hoje no dia a dia, elas não são previstas por essa lei. Então, quando a gente tem um conflito, quando ele vai lá, acaba no judiciário, o juiz ele vai analisar aquele conflito a partir de que perspectiva? Dos princípios. Ou seja, das diretrizes, dos motivos pelos quais essa lei foi criada lá em 98. Então, a gente acaba trabalhando muito essa questão dos princípios e da ratiuris, ou seja, o porquê que esse direito ele foi criado, porque é importante que vocês tenham em mente
a ideia ou os motivos ou aquilo que a lei protege, para que no dia a dia você veja se você está esbarrando ou não, está infringindo ou não a lei. Tá? Então, esse é um aspecto que eu acabo até trabalhando bastante nas aulas, que eu sei que os alunos ficam meio... Poxa, mas ter que ficar estudando a história do direito autoral, por que ele foi criado, o copyright, o direito francês, mas é porque ele que vai te dar o norte da aplicação desse direito. E outra, nós temos duas vertentes do direito autoral, né? Nós temos aquele direito que foi criado pelo copyright, ou seja, pelo direito inglês, que é muito aplicado nos Estados Unidos, que é um direito mais ligado à cópia, um direito mais ligado ao registro, e o nosso direito, que ele tem uma matriz francesa e que ele é aplicado também de uma forma diferente, ele olha para o autor e para a obra de uma forma diferente. Então, é bem interessante conhecer um pouco dessas matrizes para que vocês entendam aí quando um caso vai ser julgado por um juiz ou acaba indo para o judiciário, como que os juízes acabam interpretando essa legislação. Bom, então, o direito autoral ele é dividido, ele protege, né, o autor e protege a obra sobre 2 pontos de vista. Então, eles têm a proteção moral dos direitos morais e a proteção patrimonial. É como que se um bem, né, que é essa obra, ela fosse protegida a partir de dois aspectos, e que um aspecto você pode ceder e o outro não. Então, por exemplo, a autoria. Eu posso... por exemplo, eu fiz as apostilas lá dos cursos. Eu cedo as apostilas para que a FESP utilize, ou para que, enfim, que ela seja utilizada e seja divulgada para os alunos. Eu cedi patrimonialmente, ou seja, eu fiz uma sessão patrimonial. Mas a autoria eu cedi para a FESP? A FESP pode alterar essa apostila? A FESP pode publicar essa apostila em outros cursos? Pode ou não? Depende do contrato. Né? A FESP pode tirar o meu nome e colocar do professor Chaley? De jeito nenhum. Por quê? Porque isso é um direito moral, é um direito que eu não posso ceder. Então, eu tenho direitos que eu cedo e tenho direitos que eu não cedo. Mesmo se eu colocar em contrato, isso é considerado nulo. Ou seja, o direito autoral ele vai ter 2 aspectos. Então, tem aquele aspecto que você pode transferir e tem aquele que você não pode transferir. Você sempre vai ser autor da sua obra. Você não pode transferir a autoria. Então, isso também a gente trabalha bastante, ou seja, quais são os direitos que podem e quais são os direitos que não podem ser transferidos. Porque, por mais que tenham lá... Porque, às vezes, vem gente, mas, professora, eu transferi isso, você está falando que é direito moral que eu não poderia ter transferido. Não importa se você colocou no contrato, se você transferiu, aquilo não tem validade. A própria lei te protege. Então, são direitos que você não pode transferir, mesmo que ele conste em contrato. Agora, claro... Tem alguns direitos que você transfere, e aí é muito importante que você conheça esses direitos para que vocês saibam que vocês estão transferindo, inclusive. Porque muitas vezes a gente acha, né, que está só transferindo o direito da apostila, mas às vezes você está autorizando uma conjunção dessa apostila num livro, ou a publicação dessa apostila num livro, ou a utilização dessa apostila em outros cursos que você, na verdade, não gostaria que ela tivesse sendo utilizada. Enfim, então é importante que vocês conheçam aí, tanto os direitos autorais morais, quanto os direitos patrimoniais. Eu vou citar aqui para vocês os morais, que são aqueles que vocês não transferem, aqueles que vocês não podem utilizar de forma nenhuma sem autorização. Então, a autoria você nunca vai transferir, mesmo que você erroneamente coloque aí num contrato. Direito de reivindicar a autoria de obra. Então, além de ser autor, você sempre pode reivindicar a autoria daquilo que você produziu, mesmo que esteja sendo utilizado por outras pessoas. E, às vezes, acaba acontecendo, né? Principalmente quem publica artigos, né? A gente sempre tem uma demanda grande por reivindicação de autoria de obra. Direito ao inédito. Gente, quem desenvolve uma obra autoral, ela tem o direito de mantê-la inédita. Você pode guardar a sua obra e falar, não, eu não quero publicar. Eu quero guardar essa obra para publicar daqui a 10 anos, ou no meu pós-morte, pode ser. Então, o direito ao inédito é intrínseco ao autor. Você tem direito à integridade da obra, ou seja, a sua obra não pode ser modificada.
Charley, eu sei que você gostaria de mudar a minha apostila de vez em quando, mas você não pode, em hipótese alguma. Tá? Então, muitas vezes, a pretexto de uma revisão ortográfica ou de uma revisão de normas da BNT, vai lá as pessoas e mudam, às vezes, o sentido. Não pode. Então, a apostila, né? O Charley, por exemplo, mandei a apostila. Ele, vou passar para a revisão da BNT. Aí volta. Mas o autor ele tem o direito de olhar aquilo que foi mudado. Então, volta de uma revisão, né? Enfim, ou ortográfica, ou gramatical, ou de texto. Então, muitas vezes, uma palavra que você muda o sentido, né? Principalmente na área jurídica, às vezes, você mudar uma palavra, você acaba mudando o contexto e aquilo que você está dizendo. Então, o autor ele tem o direito de ter a integridade da sua obra, ou seja, ninguém pode modificá-la. Então, por isso que, às vezes, nas traduções ou nas publicações, e, enfim, sempre existem algumas questões delicadas que precisam ser observadas. O autor ele tem o direito de modificar a sua obra, ou seja, então, se amanhã o direito muda, né, com muita frequência, a jurisprudência também muda, então amanhã pode ser que essa apostila esteja desatualizada, e eu tenho o direito de falar, olha, vocês não podem utilizar mais essa apostila porque eu preciso modificá-la, eu preciso atualizar porque ela não faz mais sentido porque mudou um artigo ou mudou uma jurisprudência. Então, o autor ele sempre tem o direito de pedir a modificação na sua obra. Tá? Ele tem o direito de retirada, ou seja, eu posso pedir, olha, não quero mais que vocês usem a minha obra. Claro que aí, né, gente, direito de retirada pode ser que você acabe ocasionando algum prejuízo, e aí você tem que ser responsável pela indenização. Então, o direito à retirada é bastante complicado, mas ele é um direito do autor. E o direito ao acesso, quando você tem uma obra, às vezes uma obra de arte, que você só tem um único exemplar, e que o autor ele pode ter acesso àquela obra para tirar uma cópia ou para, enfim, pelo menos revisitá-la quando ele já fez a transferência. E é isso, esses são os direitos morais. Eu repito bastante porque eu acho que eles são importantes, as pessoas elas precisam ter consciência de que elas têm esse direito, e esse é um direito eterno para elas, né, ou pelo menos durante toda a sua vida. Esses direitos parte desses direitos são transferidos aos herdeiros após morte. Vocês sabem que o direito patrimonial ele dura 70 anos, né? A grande maioria, porque tem direito patrimonial que ele dura 70 anos após a publicação, e alguns, ou a maioria, 70 anos contados de 1º de janeiro após a morte do autor. Então, durante esses 70 anos, os herdeiros eles podem explorar patrimonialmente a obra, e alguns direitos morais eles também podem exercer, como, por exemplo, o pedido de autoria, né, de reconhecimento de autoria, e etc. Bom, esse é um pouquinho dos aspectos do que é protegido na obra. As obras protegidas são obras artísticas, literárias e científicas. E aí, gente, a própria lei ela vai citar várias obras que são protegidas. Vale a pena vocês pegarem a Lei 9.610, dar uma olhadinha no artigo 7º da lei, que ela cita lá várias obras protegidas. Não estão todas lá, mas ela tem um rol bastante exemplificativo das obras que são protegidas. E o legal também é que a lei fala as obras que não são protegidas, e que muitas vezes a gente acha que são protegidas. Então, a própria lei ela vai falar. Então, por exemplo, formulário em branco. Sabe aqueles formulários em branco que a gente preenche? Por exemplo, você compra na papelaria um contrato de aluguel. Lembra que a gente fazia isso? Hoje nem precisa mais. Ou aqueles formulários para preencher, sei lá, a nota por omissória. O formulário não é protegido por direito autoral. Ideias não são protegidas por direito autoral. Procedimentos normativos. A própria lei fala, procedimentos normativos não são protegidos por direito autoral. Que mais? Por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tratados, convenções, leis, decretos, regulamentos. Eles não têm proteção de direito autoral. Nomes e títulos isolados não têm proteção de direito autoral. Já pensou? Também, se tivesse... A Tempestade de Shakespeare, você não pode usar mais a Tempestade como um título. Não tem proteção de direito autoral, a não ser que o título seja muito específico.
E aproveitamento industrial ou ideias. Então, isso é uma questão interessante, né? Aproveitamento industrial, ou seja, algo que por exemplo, aquilo que é protegido pela propriedade industrial, ou seja, uma fórmula de um remédio, uma marca, tudo que é protegido pelo direito autoral, pelo direito propriedade industrial, que é registrado pela INPI, na verdade, ele não é protegido, ou muitas vezes não é protegido pelo direito autoral. Isso não significa que ele não seja protegido. É que são normas diferentes e proteções diferentes. E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, a BNT, ela é protegida pelo direito autoral? É um grande debate, né, que foi travado aí nos últimos anos no judiciário, se as normas da BNT são ou não protegidas pelo direito autoral. Veja, a própria lei diz que procedimentos normativos, regulamentos, convenções, tratados não são protegidos pelo direito autoral. E aí eu não sei se alguém acompanhou, nós temos aí no judiciário tramitando já há algum tempo, já tem decisão de segunda instância, sobre se a norma BNT é ou não protegida pelo direito autoral. Por muitos anos foi-se entendido que a norma BNT ela era protegida. Inclusive, tinha a cobrança, né? Não sei se ainda tem a cobrança, enfim. Mas o que aconteceu? Uma empresa começou a vender a norma BNT e não repassar os recursos destinados ao direito patrimonial para a BNT. E, óbvio, a BNT entrou com processo judicial e, em primeira instância, ela ganhou. E aí essa empresa recorreu à segunda instância dizendo o seguinte: a própria lei diz que normas, procedimentos normativos, eles não são protegidos por direito autoral. O que isso significa? Significa que você pode até vender, certo? Não tem problema você vender a norma BNT. O problema é você dizer que a utilização dessa norma ofende um direito autoral, sendo que ela é um procedimento normativo e ela não deveria ser protegida pelo direito autoral. E, em segunda instância, a BNT não teve sucesso na sua argumentação e foi decidido que, num acórdão, que a norma BNT não é protegida pelo direito autoral. Se você tem outro tipo de comercial, outro tipo de relação comercial sobre venda da obra, é uma outra questão, mas a proteção de direito autoral ela não existe para a norma da BNT por ela ser um procedimento normativo. Essa foi uma decisão em segunda instância. E aí, quando a gente vai para a jurisprudência, eu trago esse exemplo para a gente trabalhar isso. O que é a jurisprudência? A jurisprudência é o apanhado de decisões dos tribunais. Então, você tem jurisprudência de tribunal de Justiça, você tem jurisprudência do STF, do STJ, todo mundo ouve falar bastante. Você tem as súmulas também, né, que é um apanhado dessa jurisprudência, uma consolidação dessa jurisprudência. E por que a gente tem tanta jurisprudência e por que a gente tem que socorrer tanto a jurisprudência na questão do direito autoral? E essa questão da BNT é uma prova disso. Porque a lei, além dela ser de 98, ou seja, ela está as suas utilizações, a utilização das obras hoje elas são muito mais modernas do que aquela na época que ela foi criada, ela gera muitas dúvidas. Então, a gente lendo a lei, se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver. Nós temos muitas dúvidas sobre as utilizações das obras, porque a lei não é clara. Muito embora muitas pessoas acham que a lei é sempre clara, ela, nesse caso, não é clara. E acaba levando muito esse debate para o judiciário. E aí o judiciário vai consolidando algumas jurisprudências em torno das utilizações das normas e do que pode e que não pode. Então, para vocês que trabalham com informações, trabalham com obras autorais, é importantíssimo vocês terem o hábito de consultarem a jurisprudência. Porque, muitas vezes, as decisões ou as orientações não estão necessariamente na lei. E, lendo a lei, você também não consegue responder todas as questões que surgem no dia a dia. Então, o caso da BNT é um caso da gente estar acompanhando na jurisprudência. Existem doutrinadores, né, que defendem essa decisão do judiciário e tem doutrinadores que defendem que a norma da BNT ela é uma produção
autoral, sim, porque ela é uma produção intelectual de um grupo de pessoas que se organizam e debatem para a produção daquela normativa. Então, que por isso ele deveria ser protegido pelo direito autoral, sim. Assim como você tem outros doutrinadores que falam que por ela ser obrigatória, ou seja, ela é uma produção intelectual, mas por ela ter a característica de ser uma normativa obrigatória, ou seja, uma função, uma função social diferenciada, ela não poderia ser protegida. Mesma coisa que você fala, por exemplo, de uma jurisprudência, uma decisão de um juiz. Você não pode dizer que ele não é uma produção intelectual, mas ela não tem proteção do direito autoral. Por quê? Porque ela precisa ser utilizada, ou seja, ela precisa circular de uma forma mais livre. Então, a própria lei ela define que algumas obras elas não vão ser protegidas pelo direito autoral. Por quê? Porque elas precisam de livre circulação. Isso não quer dizer que você possa se apropriar e repetir e copiar, porque aí você pode estar cometendo plágio. Mas para você utilizar, mas você pode utilizar e você pode copiar, você pode imprimir, você pode compartilhar sem problema. Então, esse é um debate que não é simples, e por isso que é importante conhecer os princípios do direito, conhecer principalmente do direito autoral, para que você consiga aí pelo menos verificar no seu dia a dia se você está tocando em algum ponto meio complicado e complexo, que você deveria ter mais cuidado, ou muitas vezes dar uma olhadinha na jurisprudência, ou consultar um advogado, muitas vezes, porque não é simples a interpretação da lei e a utilização dela. E aí, para caminhando aqui para o final, eu queria destacar para vocês também, tem um artigo extremamente importante, além de controverso, da Lei 9.610, que é o artigo 46, que é onde ele diz como que você pode utilizar algumas obras que são protegidas sem causar, sem infringi-las, ou seja, você não contradiz o direito autoral utilizando aquelas obras. Então, ele vai falar sobre várias hipóteses, como, por exemplo, a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por esse, sem tudo isso, que são xerox, né? Que é a grande polêmica, principalmente nas bibliotecas e nos xerox de universidade. Todo mundo pergunta. Porque o que acontece? A lei, no artigo 46, ela vai prever várias oportunidades onde você pode utilizar livremente uma obra protegida. Então, não é que a obra não seja protegida, ela é protegida. Só que, em alguns casos, você pode usar a obra. Então, por exemplo, eu posso, na minha casa, na sala de aula, fazer uma encenação de uma peça de teatro, por exemplo? Pode. Depende, né? Mas, enfim, pode. Porque quando você está desenvolvendo uma atividade educacional, limitada àqueles que estão participando da aula, você não está cobrando para um público externo, etc., você pode, sim, utilizar uma obra protegida. Agora, por exemplo, eu faço uma festa de casamento. Quem fez festa de casamento aqui pagou ECAD? Ninguém. Sempre pergunto, todo mundo levanta. Agora, eu faço uma festa de casamento, contrato uma banda, ele passa lá a noite toda tocando obras protegidas. Eu tenho que pagar para o autor daquelas obras? Tem. Porque você está reproduzindo publicamente uma obra protegida. Então, você pode ser, se você não recolher o ECAD, ou se a banda não recolher o ECAD, você pode receber um boleto na sua casa se algum fiscal do ECAD participou da sua festa. Então, tem obras, tem algumas utilizações que você pode utilizar, tem algumas utilizações que são livres, estão previstas no artigo 46, mas elas são limitadas, vocês têm que tomar cuidado. Então, muitas vezes a gente fala, você pode utilizar uma música, etc., numa sala de aula, para uma atividade educacional? Pode. Isso não significa que você pode fazer o São João na sua escola, contratar 3 trios de forró que vão tocar 12 horas, você cobra a entrada das pessoas. Isso não é uma atividade educacional. Então, você tem que pagar os direitos autorais. Então,
Essas nuances, né, da lei, vocês precisam, enfim, quem utiliza a obra protegida precisa conhecer, porque as possibilidades elas são bastante restritas. E a própria lei, um dos princípios da lei é a interpretação restritiva. O que a lei fala? Você sempre vai interpretar o direito autoral de forma mais restritiva possível. Então, quando ele fala, você pode utilizar um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, você só pode usar naquela interpretação mais restrita possível. Você não pode ficar estendendo essa interpretação. Tá? E aí, gente, tem várias utilizações previstas, e vale a pena dar uma olhadinha. A lei fala também de paráfrases, paródias, de utilização de obras em logradouros públicos, né, nas ruas. Então, é bem interessante dar uma olhadinha. Eu falei para vocês, 7º, 46, 47 e 48. Dá uma olhadinha que é importante, pelo menos para vocês conhecerem e aguçarem aí o interesse para vocês dessa disciplina. Bom, por fim, eu falei para vocês que os contratos, que os direitos patrimoniais eles podem ser cedidos. Então, eles sempre são cedidos, e eu recomendo que vocês utilizem contratos para ceder esses direitos patrimoniais. As pessoas, em geral, combinam as coisas e acham que isso nunca vai dar problema, né? Porque a gente sempre, na hora de combinar, está tudo lindo, maravilhoso, tudo legal. Passa alguns anos, aí dá aquela confusão. Então, eu sempre aconselho vocês a assinarem um contrato que seja de uma página, que seja, assim, no limite, um e-mail, mas onde vocês consolidem ali o que vocês estão combinando, né? Porque amanhã essa obra pode ser, sei lá, traduzida, ela pode ser utilizada para outras finalidades, e é importante que você tenha algum documento onde você fale quando você transfere ou quando você recebe, né, a cessão desses direitos, qual a finalidade, ou seja, para que você vai usar, aonde você vai usar, né? Ou seja, qual é o objeto dessa cessão. Qual é a extensão dessa cessão? Onde que você pode utilizar? Como você pode utilizar? Qual é o limite dessa sua utilização? O preço por ela. Então, é muito importante que vocês estabeleçam um preço. Se for gratuito, coloque que é gratuito. Tá? Porque a lei ela pressupõe que algumas sessões elas sejam onerosas. Ou seja, se for gratuita, se você não tiver prova de que ela foi gratuita, você não consegue, no judiciário, garantir essa sessão. Então, é muito importante que você coloque condições de exercício, lugar, enfim, tudo direitinho. O quanto mais você especificar, melhor. Tá? E, se for escrito, melhor ainda. Né? E só para finalizar, queria destacar 2 pontos. Como a lei ela tem algumas limitações e as sessões elas têm que ser realizadas individualmente e obra a obra, a gente já tem algumas iniciativas já há algum tempo, como o Creative Commons, né, que vocês devem conhecer. Ou seja, foram criadas algumas licenças para que a gente não precise toda a obra, e para cada utilização da obra a gente precise fazer uma sessão específica. Então, hoje a gente já tem algumas possibilidades de licença pública, onde nós colocamos, bom, essa obra eu vou permitir que qualquer um utilize, mas que não possa modificar, ou que possa modificar, mas que não pode vender. Então, o Creative Commons é um exemplo. Se vocês entrarem no site do Creative Commons, é bem simples. Eles têm várias informações e é bem claro a forma de utilização, e vocês podem entender como funciona hoje a licença pública. Eu acho bastante interessante. Eu acho que resolveu muito, principalmente nas mídias digitais, resolveu um problema que a gente tinha porque às vezes o próprio autor ele quer dar a cessão, né, e a gente não conseguia ceder os direitos, porque você tem que ceder individualmente ou você tem que ceder para uma empresa para que ela possa publicizar. Então, hoje o autor ele consegue ceder a sua obra para um número grande de pessoas sem que tenha um intermediário através dessas licenças. E o último ponto é o direito autoral, às vezes, tanto o direito autoral como a propriedade industrial, às vezes é confundido com direitos de personalidade ou com direito de informação. Então, é muito comum a gente ceder, por exemplo, fazer uma cessão de direito autoral, mas não fazer a cessão da imagem, por exemplo. Então, são coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui, se você vai tirar uma foto minha aqui,
se eu for autorizar vocês a publicarem essa foto, claro que vocês vão publicar sem pedir autorização, né? Mas enfim, se você fosse pedir para mim a sessão, você ia pedir uma sessão de direito autoral ou de direito de imagem? Direito de imagem. E a filmagem é direito de imagem ou direito autoral? É direito de imagem, mas também tem direito autoral, porque essa aula, ou seja, essa exposição, ela também é protegida pelo direito autoral. Então, muitas vezes, é importante vocês entenderem que tem sessão de direito autoral e sessão de imagem, porque muitas vezes a pessoa pede uma, mas não pede a outra. Então, é importante que esteja em mente. Mesmo aquela discussão que nós tivemos sobre as biografias, né, se era autorizada ou não autorizada, vocês se recordam? Foi parar no Supremo Tribunal, foi um debate bem intenso se o biografado ele precisa autorizar ou não a sua história. Eu lembro que, naquela época, todo mundo ficava na aula de direito autoral. Professora, vamos discutir. Eu falei, mas, então, isso é do direito autoral ou não? Ou seja, a história dele, a autorização, ela não faz parte do direito autoral. Ela faz parte do direito de personalidade. Direito à intimidade, direito à privacidade. São outros direitos previstos na Constituição, mas não os direitos autorais. Então, muitas vezes, a gente confunde direito de personalidade com direito autoral, direito de imagem, né, direito de imagem está na personalidade com outros direitos, e, por fim, os direitos de informação, porque estão previstos principalmente aqueles direitos voltados mais aos jornalistas, né, que é o direito de informar, de ser informado. Muitas vezes a gente também confunde na esfera do direito autoral, ele também está numa esfera aí de direito constitucional, mas é importante também, às vezes, a gente entender quais são as diferenças entre eles para a gente poder exercer direitinho aí as nossas atividades, sem confundir legislação, sem confundir os direitos e propriedades. E, por fim, eu recomendo sempre, gente, quando vocês atuam na área de gestão da informação, é importante dar uma olhadinha na lei. Não é assim. Eu sei que ler lei às vezes é difícil porque a linguagem é complicada, mas os principais artigos eles são de fácil acesso. Por exemplo, o artigo 7, o 46, 47, 48, vocês conseguem compreender facilmente, não são muito técnicos, e vocês já conseguem ter uma ideia do que vocês podem ou não podem usar. Recomendo também, eu sei que também a linguagem dos juízes e as decisões são complexas, né? Às vezes eles estão falando coisas super simples, mas, enfim, eles usam termos que não são muito acessíveis às vezes. Mas, quando vocês tiverem dúvidas sobre alguma obra ou sobre alguma utilização, dá uma entrada ali no site ou do STJ ou do TJ. Procurem jurisprudência. Em geral, se você coloca assim, por exemplo, vamos supor, biblioteca, ele já vai aparecer vários consolidados de decisões. Então, às vezes, dá uma olhadinha nas súmulas para vocês verem se tem ali algum impedimento, alguma decisão contrária daquela ação que você está fazendo. Pelo menos um método assim, de precaução que vale a pena assim, vocês darem uma checada. Tá bom? Muito obrigada. Estou à disposição aí no fim para a gente conversar. Já tem? Nossa, eu acho que tem um monte de informação para a gente estar aqui matutando. Adorei a forma como a Maria Cristina colocou a questão das legislações, da importância. Eu acho que dá para a gente discutir bastante, mas, como eu disse, eu vou esperar a Isabel concluir para a gente continuar. E não vou me esquecer nunca mais que casamento não é evento educacional. Pelo contrário. Oi. Bom dia a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse dia tão especial para a nossa área, o Dia dos Bibliotecários, né? Parabéns para todos que estão estudando, os bibliotecários de formação, de coração, cientistas da informação, né? Hoje também é o 30º aniversário da Rede Mundial de Computadores. Eu não sei se alguém teve chance de olhar o Doodle, né? O Google faz um Doodle todo dia. Então, assim, acho que a gente faz parte dessa história e tem muito trabalho ainda para fazer.
Eu vou falar um pouquinho, então, bem brevemente, da disciplina Usos e Serviços de Informação, Usos e Usuários da Informação. Eu também sempre dou um nó na hora de falar o nome da disciplina. Mas é uma disciplina que ela tem um pé muito forte nos estudos de usuário, né, que a gente vê na graduação de biblioteconomia, que tem ainda uma questão muito paradigmática, né? A gente, quando pensa em estudo de usuário, a gente tende a pensar naquele questionário que a gente faz, o que foi mais consultado, o que não foi, quantas pessoas visitaram a biblioteca. A gente ainda está muito ligado a esse acervo físico. E isso é muito importante. Esses estudos são fundamentais para o desenvolvimento de coleções, que também é um grande desafio aí das nossas unidades de informação. Mas, pegando um pouco aqui o que cada um dos colegas falaram, a gente está com desafios muito maiores onde? No ambiente digital. Porque desde o momento que a gente acorda, antes de pôr o pé no chão, assim, aí eu estou falando por mim, o que eu faço? Eu vou olhar o celular, porque tem grupo, tem gente que já mandou ali 6 da manhã, já está bombando o WhatsApp, ou para saber o tempo, que roupa que eu tenho que vestir, para saber o trânsito, o que eu vou ter que fazer, eu vou de carro, eu vou de metrô, eu vou a pé. Então, a gente realmente está vivendo esse ambiente digital. E as unidades de informação, então, a gente tem que dar o pulo do gato para se apropriar, para estudar esse uso, né? Estudar esse usuário da informação. Como gestores, a gente tem que fazer isso. E como usuário também, por todas as questões que já foram faladas, né? Uma delas é a privacidade, por exemplo. Quando eu vou lá criar uma conta, alguém lê lá, eu declaro que li, sou de acordo com tudo isso que vocês estão falando, todos os dados que vocês vão... A gente não lê, você quer se cadastrar, você quer começar a utilizar, mas que uso também que vai ser feito dos seus dados ali o tempo todo? Hoje, os nossos dados eles são commodities, eles têm muito valor, né? Mas, então, vamos falar um pouco desse ambiente digital. Eu acho que a gente também não pode demonizar, né? O mundo digital nos trouxe muitas vantagens. Desde você ter um aplicativo de transporte que é acessível, você agendar uma consulta no SUS, por exemplo, né? A prefeitura tem alguns aplicativos também que a gente pode usar, os próprios aplicativos de biblioteca. Mas, na contramão, também isso tem um custo. E como que, então, as unidades de informação vão lidar com esse usuário da informação digital? A gente vai ter que conhecer instrumentos que são do marketing, por exemplo. Isso a gente trabalha alguns no curso, né? Como que a gente faz um mapeamento também? Tem um grande estudo que foi feito pela OCLC e por algumas universidades britânicas que fazem um mapeamento do comportamento do usuário no meio digital. Então, como que você usa o tempo todo? Você está 24 horas conectado ou você só busca para você ter que suprir uma necessidade pontual de informação? Eu preciso saber o endereço de uma escola, então eu dou um Google e obtenho essa informação. Ou não, você está conectado o tempo todo. Então, esses estudos de comportamento de usuário no ambiente digital, eles têm auxiliado alguns projetos de unidade de informação e de biblioteca a entender um pouco esse universo, né? Porque, de fato, hoje o uso está muito mais no meio digital do que nos aspectos de acervo físico. As bibliotecas, elas também hoje não são assim um mero depositório, né, de acervo físico. Elas têm outras funções. Aqui a gente está numa biblioteca que é um grande exemplo disso, né? É um espaço de convivência, é um espaço para criação, para troca de informação. Então, a gente tem que tentar se apropriar desse uso de informação de ferramentas que tem em outros lugares. Assim, como gestores, a gente não pode ignorar, né? Então, o curso foi pensado nisso, né? Na gente trazer experiências de mercado para poder estudar, porque realmente vem um pouco na contramão, né? A academia não nos traz certas questões, a gente tem que vir, a partir da prática, trazer isso para dentro da academia, né? E discutir, e ter muita consciência de tudo isso, desses usos de informação. Tem um jornalista britânico, ele se chama Glenn Moody, e eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele num dos encontros da IFLA, e ele fala assim, que hoje a gente está vivendo Dark Ages 2.0, né? Tempos sombrios 2.0. Aí ele falava assim, que o 1.0 era, na verdade, o papel das bibliotecas ele foi muito preciso e muito fundamental,
por exemplo, na Idade Média, né, todo aquele conhecimento, aquele acervo que foi preservado, embora não fosse de amplo acesso, mas a biblioteca teve esse papel de ser esse lugar seguro do conhecimento. Então, se eu queria uma informação e eu tinha certeza da veracidade dela, da confiabilidade, a biblioteca cumpria esse papel. E hoje, o que ele fala no ambiente digital? O que está em ameaça? Ele fala a verdade, o conhecimento e o aprendizado. Por quê? Hoje você recebe informações e você utiliza informações que você não sabe. Assim, não é todo mundo que checa. Onde a gente vai saber que aquela informação é verdadeira? A biblioteca, as unidades de informação, a gente tem que voltar a ser esse lugar. Então, não dá para a gente ficar de uma forma passiva, só defendendo algumas coisas que têm que ser defendidas, mas a gente tem que entrar nesse meio, a gente tem que entender. Semana passada, por que o Mark Zuckerberg falou que agora o Facebook, para ele, o mais importante é a criptografia? Porque eu tenho que saber isso. Eu não posso simplesmente ficar, ai, nossa, quanta fake news. Então, todo dia está saindo muita notícia, está tendo alvoroço assim, de mudanças, de questões legais e tudo mais. E por que a gente tem que se inteirar disso se a gente vai fazer gestão dessa informação digital? Porque o nosso compromisso, de fato, é manter que a biblioteca seja esse lugar onde a verdade possa ser encontrada, onde haja confiança e, principalmente, também o aprendizado, né? A gente vive numa era de aprendizado contínuo. Tudo isso aqui que a gente está falando é a pontinha de um iceberg. Então, quem está fazendo graduação, vai terminar a graduação, vai fazer um curso EAD, um curso presencial, gente, é para sempre o aprendizado. A gente não vive mais naquela época dos nossos avós, que eles adquiriam um certo conhecimento que ia ser o suficiente por décadas, talvez. Agora, não, todo dia tem um dado novo, então a gente tem que estar sempre nesse aprendizado. Então, é nosso papel a gente pensar em tudo isso, né, nesse uso da informação. Então, no uso que nós fazemos, no uso que as bibliotecas fazem, no uso que as empresas fazem dos nossos dados, e a gente muitas vezes nem está sabendo o que está acontecendo. No Carnaval teve, vocês devem ter visto, teve pessoas que foram presas por reconhecimento de face. Então, quanto a tecnologia está impactando a nossa vida, né? A gente tem que realmente mergulhar nesse mundo e, enfim, era um pouco isso que eu queria falar bem brevemente, né, do que a gente faz no curso, e ficamos aqui à disposição para conversar e bater papo. Obrigada. Eu achei super interessante. Primeiro, assim, o curso vale a pena. Quem ainda tiver oportunidade, por favor, se inscrevam. Realmente está bem interessante essa coisa desse curso ser online e ter momentos curtos também. Eu acho que isso é muito feliz. Quer dizer, não fica aquela aula o tempo todo que você se desgasta, que você fala, ai, não, quero respirar. Não, porque vocês mesmos já dão essa... Não, vocês já dão essa trégua para a gente, porque às vezes você dá um stop no meio de uma coisa que tá, de uma ideia, você perde. E não, vocês têm momentos breves, então acho que está muito bacana, vale a pena mesmo mergulhar um pouquinho nisso. Antes de eu abrir para a pergunta, eu só queria falar uma coisa que a Isabel começou falando e que é muito interessante, né? Eu, como sou uma bibliotecária mais antiga, eu sou daquela época em que a gente preparava o serviço, abria a lojinha e venham. Né? Então, venham, que eu estou aqui, por favor, venham. Se vocês não vierem, também tudo bem, mas o meu serviço tem que ser bem feito e ele está aqui para estar à disposição. E o que a gente tem percebido é que não é bem assim, né? Então, a gente precisa começar a estruturar um pensamento em que eu comece a olhar para o não usuário, para o usuário potencial, que às vezes não está aqui, e para o usuário que eu tenho aqui. Então, quer dizer, como é que eu desenvolvo esse raciocínio? Qual é o meu papel nessa questão de realmente eu sair dessa zona de conforto e começar a pensar como buscar? Então, são coisas só para a gente refletir. E uma coisa assim que a Cristina estava falando, essa coisa do direito autoral, acho que as bibliotecas públicas estão passando por ou bibliotecas de acesso público estão passando por um momento assim um pouco delicado, porque assim os conteúdos digitais, os livros, a gente não consegue comprar, né? Então é uma dificuldade, porque justamente não está desenvolvendo ainda um modelo de negócio que viabilize isso. Então, a gente escuta muito essa coisa de biblioteca digital do quê? O que estamos falando? Aonde? Né? Tirando as universidades, é claro, os periódicos, que a gente já sabe que a gente consegue comprar.
a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido. Eu, enquanto pessoa física, vou em qualquer loja, compro um livro digital e pronto. Como pessoa jurídica, tenho essa dificuldade. E os modelos que tem disponíveis, os custos são totalmente inviáveis. A gente não consegue abarcar de forma alguma. Bom, eu queria, então, abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? A gente pode começar. Bem, bom dia a todos e a todas. Meu nome é João Paulo, eu sou bibliotecário no Instituto Federal de São Paulo e tenho o prazer também de estar fazendo o curso do EAD, né? Eu sei que a disciplina de Direito Autoral é só lá para o quinto módulo, mas eu fiquei na dúvida de uma das falas da professora Cristina, né? Em relação ao caso da ABNT e da empresa que está em ação, né? Por exemplo, é muito discutido a questão do direito autoral em cima das normas, mas esse ponto da comercialização, essa empresa ela teria também esse ponto a ser comercializada, mesmo sem repassar esses valores ou dividendos ou algum recurso para a ABNT, que foi esse grupo que elaborou essas normas, e se a senhora tem alguma informação, se esse grupo que compõem as normas, se eles recebem algum tipo de retorno pelo fato da transferência desse tipo de conteúdo. Eu tenho outras perguntas, mas eu vou me deter nessa, né? Muito obrigado. Olha, tem um fio. A comercialização, pelo que eu me lembro, porque eu precisava dar uma olhada de novo na ação, né? Porque, pelo que eu me lembro, existia um acordo comercial. Então, o que acontece? Esse é um ponto bastante complicado, porque uma coisa é a questão do direito autoral, ou seja, você tem uma norma. Se essa norma ela não é protegida, então vamos fazer uma analogia aqui. A norma 9.610, que é a Lei de Direito Autoral, ela está acessível no site do Planalto, por exemplo. Então, quando eu coloco ela como bibliografia básica de uma das aulas, então eu coloco lá o link. Você pode acessar, certo? Então, você vai lá, tal. Esse acesso, eu colocar o link, eu ofendo o direito autoral? Não. Agora, se eu baixar a lei, colocar em PDF e colocar à disposição de vocês, existe uma ofensa ao direito autoral? Então, você vê como... eu estou ouvindo sim, não. Aqui na frente, imagina aí. Então, você veja, é uma questão complicada. Então, vou fazer uma analogia a outra questão, então, que é mais difícil ainda. Um artigo. Então, eu tenho um artigo, eu publico hoje um artigo, sei lá, um artigo no jornal, não é um artigo científico, de um jornal. O Charley acha legal para os alunos. Aí ele faz pega o link e manda para todos vocês. Ele está ofendendo? Não, porque ele está mandando o link da onde está publicado, e esse do jornal que publicou tem os direitos, em tese deveria ter, né? Os direitos patrimoniais, ou seja, eu cedi os direitos patrimoniais para esse jornal, ele publicou. Então, ele tem o direito patrimonial. Se o Charley baixa num PDF esse artigo e manda para vocês só o artigo, ele ofende direito autoral? Então, já ouvi várias coisas aqui. Então, vamos ver. Se ele não citar, sim. Então, ele tem... Ou seja, o fato dele colocar o meu nome e da onde ele está sendo publicado, está ok? Declaração de autoria. Então, o meu direito, que é o moral, né? Então, o moral você não está ofendendo. E o patrimonial, que é o lá do jornal? Entendeu? Então, o que a lei diz? A lei diz o seguinte, deixa eu pegar exatamente o que a lei diz. Olha lá. Não constitui ofensa aos direitos autorais, artigo 46, que é esse que eu pedi para vocês lerem, pelo amor de Deus. A reprodução... Não é este. Deixa eu voltar aqui. É esse aqui. A reprodução na imprensa diária ou periódica, de notícia ou artigo, publicado também em diário ou periódico,
com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação onde foram transcritos. O que ele está dizendo? Que um diário ou periódico ele pode publicar um artigo de outro diário ou periódico, desde que ele mencione a fonte e o nome do autor. Bom, isso deu origem aos famosos clippings, ou as clipagens, que vocês, como profissionais da informação, vocês conhecem. E aí deu outro rolo no judiciário, porque se você pega alguns clippings, a pessoa praticamente copia tudo, né? Até o horóscopo o pessoal copiava. Então, isso não significa reprodução de notícia ou artigo. E aí começou todo um debate sobre qual seria o limite do clipping, ou seja, da utilização de outros artigos. Por quê? Porque tinham empresas profissionalizadas ou empresas destinadas apenas a chupar conteúdo de outras empresas jornalistas. Enfim, aí já virou uma outra polêmica. O que a lei diz? A lei só diz isso que eu falei para vocês. Então, se o Charley, voltando aqui ao exemplo para fechar, pega o meu artigo e manda para todos vocês, essa ação está prevista na lei? Não. Entendeu? Então, ela pode ser entendida como uma utilização abusiva? Num limite, poderia. Tá? Mas, assim, aí a gente vai justificar e a gente vai para os princípios. Por que ele fez isso? Ele fez isso dentro de um curso, uma atividade educacional, ele está ajudando a promover o conhecimento de vocês, ou seja, tem uma função social naquela ação. Então, quando a gente vai linkando isso ao objetivo e à proteção da lei, para a gente justificar essa ação. Agora, se ele vai lá, pega os artigos de todas nós, assim, as amigas, e publica lá um livro com isso, ele pode? Não. Ou seja, porque ele está utilizando com uma finalidade, inclusive comercial, aquelas obras. Mas isso, gente, eu estou dizendo porque é interpretação, isso não está na lei. Entendeu? A lei fala que você não pode utilizar. O que a lei fala? Você não pode utilizar obra autoral, ponto. Você pode utilizar em algumas hipóteses, que é o artigo 46, só. Então, o artigo 46 ele vai elencar para você quais são as hipóteses, que é essa reprodução do artigo em um periódico, que é uma reprodução de pequenos trechos. Ou seja, é lá no artigo 46 que vocês vão saber o que vocês podem fazer. Fora disso, artigo 46, 47 e 48, para ser mais específico. Fora isso, vocês não podem utilizar. Então, todos esses usos que são comuns hoje, a gente fica na dúvida, eu não tenho uma resposta para tudo. Por quê? Porque não está na lei. E essas ações que nós temos hoje no dia a dia não estão previstas na lei. Então, você vai ter que analisar sempre isso em torno dos princípios e das jurisprudências. E para responder a sua pergunta, da BNT. A BNT tinha um acordo comercial com essa empresa para venda dessas normativas. Então, eu não sei como ficou. Esse é o problema, né? O acordo. Quando você tem um acordo, você tem que cumprir de qualquer modo. Então, eu não sei o que ficou decidido ou definido na legislação. Se você quiser, a gente te passa o meu e-mail, eu te passo a decisão. Eu baixo a última decisão e te passo. Mas a grande questão e a polêmica toda é a seguinte. A norma BNT, eu me lembro, até na biblioteca da FESP, uma vez eu estava fazendo o meu mestrado, eu fui pedir a norma BNT, eu falei, posso tirar uma cópia? Não, se quiser, professor, eu te empresto. Eu falei, gente, mas é uma norma. Não pode tirar cópia da norma? Ou seja, a lei que eu mando se eu mandar para vocês uma lei de direito autoral em PDF, eu estou infringindo o direito autoral? Não, porque ela não tem proteção. Agora, ela não é elaborada por algumas pessoas, está lá o nome de quem elaborou. Ela é uma produção intelectual, não é? Muitas, são. Mas, enfim, sem entrar no mérito, né, de algumas leis, mas, enfim, é uma produção, sim, intelectual. Tem pessoas que desenvolvem, que se debruçam naquela produção. Só que a lei diz, ela não tem proteção autoral. O que isso significa? Que eu posso copiar,
que eu posso usar, não posso? Eu posso baixar, posso mandar para vocês. Ou seja, que por ela ter uma função social, a lei fala que ela não é protegida. Então, eu mando para vocês com tranquilidade. Ou seja, se ela não tem uma proteção, eu posso utilizar. Bula de medicamento. Tem proteção de direito autoral? Tem. Olá, depende, não, e tem. Bula de medicamento. Ela é... Então, não, a lei não fala, por exemplo. Caiu na jurisprudência já isso. A jurisprudência decidiu. O que acontece? Primeiro, o remédio tem proteção, a fórmula, tem proteção de direito de propriedade industrial, está registrado bonitinho. A descrição daquele remédio é uma bula. Ela é uma produção intelectual? É, né, gente? Ela é. Alguém escreveu, ou seja, ela tem uma produção intelectual. Mas ela é protegida? Como a lei não fala especificamente da bula, ela caiu na jurisprudência. A jurisprudência falou que ela não é protegida, porque ela é similar a uma normativa, a um procedimento. Ou seja, ela descreve, ela é procedimental. Ela vai descrever como aquele remédio funciona. Ela é uma informação. Se você fala que ela tem proteção autoral, o que acontece? Você limita necessariamente a circulação dela. Agora, existem doutrinadores que defendem que tem proteção? Existem. Essa questão, como ela não está definida efetivamente, o nome bula não está na lei, você pode interpretar de uma forma de hoje. Na jurisprudência, as últimas decisões que eu acompanhei, ela não estava protegida. E aí tem várias outras polêmicas, como, por exemplo, receita. Uma receita receita de bolo, receita de culinária, ela tem proteção ou não? A moda tem proteção ou não? As coleções, elas têm proteção? Porque a propriedade da marca e do desenho industrial, ela é protegida. Mas e a concepção? E a concepção daquela coleção, ela está protegida ou não? Então, tudo isso a gente tem bastante dificuldade de definir, porque a lei não prevê especificamente. E aí a gente tem que ir fazendo algumas definições por conta dos princípios e das decisões. E a ABNT, então, está nesse contexto ela é uma produção intelectual, ela tem normativas, só que ela também contém normativas que devem ser respeitadas. Então, muitos doutrinadores entendem que, por ela ser uma normativa e ter uma obrigatoriedade de ser respeitada, ela deveria ser entendida como um procedimento normativo e como algo liberado para que você possa circular essa informação. Por outro lado, e com razão, alguns defendem que ela é uma produção intelectual feita com bastante esforço por um grupo destinado a essa elaboração, ou seja, por conta da grande produção e esforço intelectual desenvolvido para essa normativa, ela tem que ser considerada protegida pelo direito autoral e tem que ser considerada protegida pela jurisprudência, e o ABNT ela tem a proteção disso e ela pode ou cobrar ou ceder patrimonialmente, enfim. Então, tem essa polêmica. Se você quiser, ou se vocês quiserem, se eu não me engano, eu coloquei a última decisão como bibliografia do curso, mas quem quiser também me manda um e-mail, para quem está no curso pode me acessar aí, e eu mando as últimas decisões. Eu realmente não recordo o último ponto onde está, né? Porque isso pode mudar também, mas essa polêmica, e para vocês verem o quanto é complexo, né, essa questão do direito e da proteção autoral, ela não é muito simples na lei na atualidade. Bom, temos mais perguntas? Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel, eu faço biblioteconomia aqui no Parque da Juventude. E eu achei interessante, quando foi comentado sobre a intervenção dos agentes de informação, agora, nesse momento onde as redes sociais elas são muito importantes, não só em veiculação de informações corriqueiras, não científicas, quanto até informações um pouco mais sérias, como foi visto ano passado no cenário da última eleição, por exemplo. Até que ponto a gente tem essa autonomia ou até essa obrigação moral de intervir e até
acho que verificar ou até vistoriar com um pouco mais de empenho as informações que são veiculadas na internet, até porque hoje em dia tudo é praticamente veiculado na internet, não é? E qual seria o conselho de vocês até para o ingressante em início de jornada aí quanto a isso? Bom, é um caso a se pensar bastante, né? Eu acho que é mais a interpretação da Regina. Não tem interpretação legal. A interpretação da Regina, enquanto profissional da informação, é o aspecto moral. Eu tenho obrigação, enquanto profissional da informação, de vou usar uma palavra, desvalidar as fake news, né? E os estudos sobre fake news, eu acho que eu vivo com as e-farsas e os boatos org e por aí. Assim, eu sou a chata dos grupos, porque eu vivo passando as informações corretas. Eu acredito que seja uma questão moral. Se eu lido com informação, eu preciso passar a informação correta. Eu acho assim, é curto e grosso. É obrigação de um bibliotecário, primeiro, não repassar informação que não tenha checado. A primeira questão. E se, por acaso, você recebeu uma informação que, com o tempo, a gente consegue sentir pelo feeling, né? A gente já consegue saber se é ou se não é. Aquela questão que começa, repasse para todo mundo, epa, eu já sei que aí tem alguma coisa, né? Então, são duas questões. Primeiro, se eu recebo, eu checo. Segundo, se eu vejo que é uma fake news, eu já, na hora, acesse o link e verifique. Isso, mas é uma questão moral. Eu não sei a questão, se existe alguma questão mais na área de direito, né? Mas assim, deve ter outras questões. Mas eu acho que assim todos nós, enquanto bibliotecários, temos essa obrigação, né? E até tem uma questão importante, né? O que é uma fake news? A gente usa essas palavras lindas, né, de fora. É uma notícia mentirosa. É mentira. O que você está lendo é mentira. Então, aí eu acho que entra todo o aspecto de um profissional da informação conseguir, de fato, ver a fonte, conseguir filtrar isso, né, para poder afirmar se essa é uma notícia verdadeira ou se é uma notícia mentirosa, né? Então, esses dias, na época de campanha, eu acompanhei muito isso, fiz estudos, fiz um papo lá na FESP sobre a questão de fake news, né? Na época de campanha, os veículos de imprensa desmascaravam muitas vezes, assim, claro, com um delay, né? Vamos usar palavras bonitinhas, né? Mas com um tempo muito grande, depois que aquela notícia ficou dias e dias martelando, não, isso é uma fake news. Não, isso não é uma fake news, isso é uma notícia mentirosa, uma notícia falsa, né? Então, eu acho que só um ponto assim, a destacar nisso é o nosso papel como profissional da informação. Cuidem o que vocês passam adiante, porque isso, às vezes, fica feio assim, para a gente, né? Fake news tem um certo glamour. É fake news, mas assim, o peso disso é uma mentira que tem consequências, né? Eu sempre penso também na questão da censura, né, em relação aos livros, à leitura. Acho que o nosso código de ética do bibliotecário ele tem algumas questões que a gente precisa sempre estar relembrando. Também não é uma lei que a gente acaba lendo muito, né? Ontem teve até uma conversa sobre isso. Mas a gente tem que ter o compromisso, pelo menos, de ter uma fonte, de checar uma fonte e de ter, assim, que as pessoas tenham acesso às fontes, ao conhecimento, que ela possa ter acesso a essas fontes e elaborar, né, formar a sua própria opinião. Que isso é uma coisa que mudou no ambiente digital. Nossa opinião ela é formada por conta desses repasses infinitos e absurdos, e eles são muito sofisticados, né? A gente vê na eleição norte-americana, eles sabiam exatamente para quem enviar essas mensagens. Eles não queriam
cooptar novos simpatizantes do partido. Eles iam nas comunidades que eles sabiam que já iam aderir sem muita reflexão, né? Então, o que tem de acontecer é isso, esse repasse sem reflexão, de uma forma, às vezes, muito colérica, né? E eu acho que o papel dos profissionais de informação é estar ali, dispor de fontes seguras e, como disse a professora Regina, rebater sempre que possível, né? E papel até como cidadão, mais do que profissional da informação. Bom, fake news pode ser calúnia, difamação, tem um monte de crime que aí o aspecto do direito penal ele é bastante ele é bastante técnico, então cada ação ela pode ser entendida de uma forma, e aí você tem que também avaliar o quanto a pessoa está participando ou não daquela ofensa ou contribuindo, enfim. Mas também na esfera jurídica ele tem consequências gravíssimas. Claro que, como é disseminado, poucas pessoas estão sendo processadas, mas nós temos casos nas eleições, já nas últimas eleições para a presidência, aquela última que a Dilma ganhou, tiveram muitos casos de que o Ministério Público entrou com um processo contra algumas pessoas por conta de abusos, né, no uso aí do Facebook. E nessas eleições também, né, muitas pessoas já foram pronunciadas por conta de fake news e por conta de calúnia e difamação. Então, claro que eles estão tentando pegar as pessoas que, né, iniciam aí esse processo, mas é importante tomar cuidado com isso, porque na esfera jurídica, obviamente, também tem consequências graves. Apenas acreditem no que sai no Diário Oficial, né? Eu gostei do que o professor Charley falou, essa coisa do delay, né? Parece que até para desmentir a gente é usado, né? Então, olha, deixa rodar mais um pouquinho e depois eu vou desmentir, aí depois ninguém vai ver que eu desmenti, está tudo certo. É uma estratégia, né? Vamos lá, tem mais perguntas, né? Desejo a todos um bom dia, assim como parabenizo pelo dia de hoje. Meu nome é Daniela, eu sou aluna do Unify. E a minha pergunta é com relação aos direitos autorais, mais precisamente da ABNT. Visto que não tem uma proteção autoral em cima da ABNT, o que garante, na verdade, o impedimento da sua modificação, da sua alteração por um profissional, por exemplo, da área da informação mesmo? Então, eu tenho uma universidade e tenho acesso à ABNT e vou adaptá-la, vou modificá-la de acordo com as necessidades que eu vejo ser melhores para a minha instituição. O que garante, então, o impedimento dessa alteração? Obrigada. Então, você pode, por exemplo, a gente pode pegar uma norma ABNT e adaptá-la para criar uma outra norma específica dentro de uma instituição? Poderia, mas ela não é mais norma ABNT. Se eu uso ela como... eu posso fazer um manual, por exemplo, de TCC, utilizar, partir de algumas normativas da ABNT, mas ela vai ser uma normativa da instituição. Então, você cumprir a norma ABNT é você cumprir aquela norma que a ABNT publica, né? Então, e que, em muitos casos, é obrigatório. Então, se a FESP fala, bom, os projetos de TCC eles só serão aprovados se você cumprir a norma da ABNT, você vai ter que cumprir a norma da ABNT, ou seja, aquela norma que a ABNT está publicando. Então, você pode modificar, você pode utilizar como base para você desenvolver uma outra normativa, a norma ABNT, se ela não tiver direito autoral, né? Se essa polêmica, se você entender que os direitos autorais eles não protegem a normativa da ABNT, você pode utilizá-la como base para fazer uma nova norma. Mas ela vai ser uma norma sua. Ela não vai ser uma norma da ABNT. A questão é, se você considera que essa norma é protegida pelo direito autoral, você não pode modificá-la e você também não pode utilizá-la. Porque se você utilizar como base para a sua legislação, para a sua norma interna, você está utilizando uma obra protegida, que você, em tese, não poderia modificar.
essa questão. Agora, para você obedecer, então, as normas da BNT elas são obrigatórias para várias áreas, né? E para o desenvolvimento de várias tecnologias e produções. Então, você é obrigado a obedecer à norma BNT. O fato dela ser ou não protegida pelo direito autoral não muda o fato de você ter que cumpri-las. E você tem que cumpri-la de acordo com a publicação dela pela BNT. Entendeu? Meu nome é Cristina, eu sou bibliotecária, né? Estou aqui comemorando o dia com vocês, né? Eu vou participar da outra turma do EAD também, de gestão digital, né? Estou aguardando aí para começar, né? E eu tenho uma pergunta, né? Na verdade, para a Regina, né? E para a Isabel. Como eu faço a parte de programação cultural na biblioteca, eu mando os mailings, né? Para o pessoal, né? Então, para as escolas, né? Para os usuários que fazem o cadastramento, né? Na biblioteca. Eu queria saber se eu preciso fazer uma pesquisa de usuário, né? Seria interessante eu conhecer o perfil do usuário, né? Antes de estar mandando esses mails, mesmo que eu estou tendo uma resposta afirmativa e o pessoal está confirmando que vai participar das atividades, mas seria interessante eu fazer um estudo mesmo, um diagnóstico das necessidades, do que eles têm, né? Do que eles anseiam mesmo, né? Do que está mandando já os links e está mandando rapidamente por conta dessa necessidade informacional que a gente tem de público, né, na biblioteca, né? Uma outra questão, né, eu queria falar com a Cristina, né? É assim, eu vou abrir um clube de leitura lá na biblioteca, né? Então, nesse sábado, eu vou estar participando do formato, como ele deve ser aceito, né? E o clube que eu participo, a gente usa o PDF, né, em contos, né? Assim, a gente, para poder o público ler o material, a gente publica em PDF contos, né? Na verdade, são de autores, né? Machado de Assis, né? O que eu vou estar usando agora é Gabriel Garcia Marques, né? Se tem problema, está utilizando o PDF desses contos, né? E também tem a questão das doações na biblioteca, que a gente recebe muita doação de teses, né? Se a gente pode estar colocando essas teses como material circulante mesmo, né? Se teria algum problema nisso, né? E a questão dos eletrônicos, do material digital, né? Os EPUBs, tudo, se a gente pode estar utilizando esse material, se tem uma regulamentação em cima disso, né? Se a gente, com a questão do direito mesmo autoral, né? Em cima desses materiais que são publicados, né? Eu vou ter que pedir licença e vou dizer que a gente não vai fazer o bloco, porque senão a gente não vai conseguir responder tudo que você está perguntando. Eu acho que eu já teria dificuldades. Não sei se você conseguiu assimilar tudo ou se seria melhor você depois conversar com ela. Aí eu não sei como é que a gente... Acho que ela pode dar uma pincelada e depois vocês conversam. Olha, e outra coisa, eu ia falar, hashtag fica a dica. Muita coisa que você perguntou aí está lá no curso. Não, sim, porque... Bom, é o curso inteiro que você perguntou, né? E tudo vai depender muito. Então, por exemplo, se você tem obra que caiu em domínio público, você pode usar. Se não, o PDF depende, porque eu não sei qual que é o tamanho do PDF que você está usando, se você está usando a obra inteira em PDF, porque, em princípio... você não pode fazer a reprodução de uma obra que você não tem autorização para fazer, né? Então, você tem o livro, por exemplo. Eu não posso fazer uma reprodução desse livro e passar para os alunos. Ou mesmo, agora eu posso fazer a reprodução de um capítulo e passar para os alunos, também é controverso, entendeu? Então, se você for obedecer estritamente o que está previsto na lei... eu vou te dizer que isso não está previsto, você não tem essa autorização. Aí você também tem que olhar o motivo pelo qual você está fazendo isso, se tem alguma justificativa dentro dos princípios dessa lei. Então, às vezes, eu distribuo cópia para os alunos de um capítulo de um livro. Aí, quando eles aprendem a lei, eles falam, professora, mas não pode fazer isso que você fez. Eu falei, bom, mas então vamos voltar lá nos princípios e na razão do direito e ver, será que, por conta... Essa lei ela foi desenvolvida para proibir esse tipo de comportamento? Não foi, você concorda? Porque a lei não vai ser desenvolvida para proteger uma xerox num grupo de leitura. Ou seja, você tem que contextualizar a ação que você está fazendo e justificar aquilo que você está, ou aquela cópia, para você ver se corre ou não risco. E aí você tem que avaliar também risco, porque faz parte da avaliação jurídica a avaliação de risco, ou seja, qual é o risco que você tem ou não com essa ação. E, de resto, você vai fazer o curso, você vai ter contato comigo, eu vou te respondendo as outras. Tá?
Bom, então nós estamos caminhando para o final, vamos para a última pergunta. Depois da última pergunta, a gente vai ter um sorteio de 5 livros. Aí, por favor, acho que vocês deveriam ficar. E só para concluir assim, o meu raciocínio, antes da última pergunta, a parte da Regina no curso também é muito interessante, porque ela nos força o tempo todo a pensar na questão da avaliação. Então, assim, realmente, esse negócio de eu vou lá, divulgo, mando meu e-mail e tal, tá aí o quanto eu estou sendo assertivo, preciso parar, pensar, avaliar. E a gente, como é fazedor, é formiguinha, a gente às vezes não consegue equalizar esse tempo com essa coisa que é tão importante da avaliação. Tá? E só para complementar, e dar uma pincelada no que ela perguntou, existe sim, a mídia social ela é extremamente rápida, você não pode perder tempo. Então, a minha sugestão, em primeiro lugar, coloca no ar a primeira coisa que você tem e, ao mesmo tempo, vai fazendo a avaliação. Sabe, não dá para você parar para fazer a avaliação. Se você tivesse feito isso lá atrás, tudo bem. Mas se você já está com o carro andando, você vai ter que exatamente trocar o pneu com o carro andando. Não tem condição de você parar, né? É digital, sabe? Você está com o teu cliente ali na tua frente, né? A Isabel depois pode até continuar, complementar isso, né? Mas a primeira questão é assim: coloca no ar, coloca para andar e depois você vai se aprofundando nessa questão, inclusive com as dicas da Isabel. Às vezes é difícil, a gente pensa em fazer estudo de usuário e a gente faz um monte de pergunta para ele. E depois ele responde e a gente não sabe o que fazer com essas respostas. Ou porque não tem recurso, ou enfim, não, mas a gente não quer ouvir, às vezes é difícil ouvir, né? Mas então acho que a dica, né, acho que foi muito legal o que a professora Regina falou, é uma coisa rápida. Então, você vai pensando nas pessoas que já estão, né, participando aí das coisas que você promove, tenta fazer uma enquete, tenta fazer um grupo pequeno, tenta detectar se há realmente coisas que você não está vendo. O estudo ele tem que te trazer essas coisas, né? Não necessariamente ele vai confirmar suas hipóteses. Às vezes você acha, eu acho que ele gosta disso, que legal, vamos fazer isso. Mas às vezes é mais o seu desejo do que o dele, né? Então acho que, sobretudo, ouvir, está aberto a diálogo e é um processo, é contínuo também, né? É rápido. Deixa eu só fazer um convite aqui antes da gente acabar. Na terça-feira, às 19 horas, lá no auditório da FESP, a gente vai fazer uma aula aberta com a Mariana Valente, sobre direito e privacidade. A Mariana ela é de uma ONG que se chama Internet Lab, que está muito antenada, desenvolve estudos nessa área de internet e direito, enfim, sobretudo aí no âmbito político, né? Vai ser uma aula aberta dentro da disciplina de usos da informação, e todos vocês estão convidados, a entrada franca, tá? Quem quiser saber um pouco mais, conversar um pouco mais lá na FESP. Boa tarde a todos. Queria parabenizar a mesa pela excelente palestra, né, pelas manifestações, né. E o ano passado eu participei de vários eventos, né, ligados à área, e duas coisas me chamaram a atenção, né. A primeira é uma coisa, a meu ver, positiva, que é a entrada em vigor, daqui a mais ou menos um ano, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que prevê a figura do gestor de dados, tal, que parece ser uma atividade onde nós, bibliotecários, poderemos atuar. Então, eu queria perguntar se, dentro do curso, se isso está sendo visto, como é que vocês estão vendo a entrada em vigor dessa lei. Por outro lado, tem uma coisa negativa que também tive a oportunidade de presenciar nessas palestras, que é um certo terrorismo de alguns palestrantes quando tratam das questões relativas à aprendizagem de máquina, essa coisa, esse Deus ex machina que parece que está tomando conta das nossas vidas, que é o tal do algoritmo, né? E que, ouvindo essas palestras, a primeira sensação que dá é assim, puxa, preciso, mesmo depois de muitos anos de formado, eu preciso correr para fazer um curso de estatística, de matemática, ou preciso ir lá para a poli, para a física, sei lá, e se aproximar mais vamos dizer, da área de exatas. Então, em relação ao curso, vocês chegaram a pensar nisso, em levar a gente da área de exatas para tentar explicar realmente, também
fazer com que nós entendamos exatamente como é que funciona esse tal de algoritmo, e que parece que, segundo esses palestrantes aí meio terroristas, vai acabar com a nossa profissão, assim como de advogado também, né? Tem algumas profissões que parece que estão marcadas para serem extintas ou, pelo menos, muito modificadas. Obrigado. Não, esse curso EAD gratuito, de fato, a gente não chega a abordar, mas esse tema já está batendo na nossa porta há algum tempo. A gente já fez, o ano passado, uma aula aberta que a gente trouxe um pouco dessa abordagem de ciências de dados, né, exatamente porque, inclusive, se relaciona, né? Primeiro, né, essa questão da LGPD, na verdade, é onde os algoritmos vão buscar as informações para trabalharem, né? A informação que a Isabel muito bem falou, né, é o nosso commodity hoje, a nossa moeda de troca, os nossos dados pessoais, né, vão alimentar determinados algoritmos que vão, né, utilizar esses dados para fazer inferências, para fazer definições, né? Então, assim, no LGPD, a gente já está trazendo lá para o curso de pós da FESP. A gente frequentemente está trazendo esse tema para aulas abertas. Na terça-feira que vem, com certeza, será debatido esse ponto, né, às 19 horas, lá gratuitamente, né, às 19 horas, isso lá na FESP. Ciências de dados, a gente já está trazendo para a nossa pós de GID também, né, porque é lindo, né, a gente pensar em matemáticas, em modas matemáticas, em fórmulas matemáticas, mas existe no algoritmo toda uma parte, né, de análise, de orquestração do que esse algoritmo vai fazer, que a gente tem muito bem habilidades. Foi a minha fala inicial. Somos definidores de requisitos. E esses requisitos, inclusive, os requisitos do algoritmo. É exatamente isso que o Charley está comentando, é o que eu penso. A nossa profissão, temos uma coisa que nenhum algoritmo e nenhum programador e absolutamente nada, por mais que se aproxime da inteligência artificial, nós temos a questão humana, a questão de inteligência, de análise, que isso é nosso. Então, assim, eu acho que quanto mais nós nos aproximarmos da questão humana, de exatamente ciências aplicadas, que é a nossa área, esse é o nosso pulo do gato. Eu não penso e não percebo de maneira alguma que a nossa profissão vai assumir. Ela pode tomar uma outra roupagem. Eu acho que isso é necessário porque as mudanças acontecem e a gente precisa se aproximar e continuar com essas mudanças. Mas só isso. Eu não vejo que tem muita gente que fala, não, nós precisamos aprender programador. Não, nós não somos programadores, nós somos bibliotecários, profissionais da informação. Eu tenho uma outra concepção a respeito disso. Eu acho que é exatamente essa análise que nos une e que esse é o nosso futuro. Concordo com o que os professores falaram, né? A gente tem que, sim. Eu adoro essas palestras terroristas, para falar a verdade, né? Porque às vezes você vê até o cara que cunhou o termo, agora acho que é Jaron Lee, se eu não me engano, ele cunhou o termo realidade virtual e ele não usa nenhuma rede social. Ele não usa, ele fala, não, tem que mudar modelo de negócio, sabe? Eu não posso dar os meus dados gratuitamente sem saber o que vai ser feito com isso, né? E ninguém sabe direito o que acontece com os algoritmos, né? Depois que vaza a informação, fala, não, foi o algoritmo, foi isso, foi aquilo. E a gente sabe que não foi, né? Que são outras intenções. E, em relação à inteligência artificial, eu acho que ela está bem avançada, mas ainda tem muito para caminhar, né? Eu acho que o humano, assim, um dos meios que começou a questão da inteligência artificial foi a medicina, né? Então, eles hoje até se fala, né, fazer consulta por e-mail, então vai lá, tem um grande banco de dados que vai responder. Cirurgias, então, já estão falando. A coisa está aí, mas a gente, como profissional da informação, tem que estar ciente do nosso papel e o que o humano, né, concordo totalmente com a Regina, e o interdisciplinar, né, eu acho que o digital também traz isso, sabe, quebra de barreiras. Então, a gente está falando, é o dia do bibliotecário, mas eu comecei minha fala falando profissional de informação, bibliotecário que, assim, eu sou professora de biblioteconomia, mas tem bibliotecário que nunca cursou. E são, sabe, super bibliotecários, pessoal de biblioteca comunitária, fazem trabalho, sabe,
vai falar que ele não é um bibliotecário, né? Então, acho que o digital também vai trazer esse rompimento de barreiras, né? A gente tem que conversar. Não preciso saber programar, mas preciso saber o que eu vou pedir, né? O Charlie falou isso também. Preciso falar, a gente precisa conversar. Então, eu vou ter que aprender um pouquinho, ele também vai ter que aprender um pouquinho do meu mundo, né? Eu acho que é isso. Bom, então eu queria agradecer. Nós vamos fazer o sorteio e eu acho que só para concluir, eu vou roubar um pouquinho a fala dela. A profissão está acabando, não está acabando. Hoje é o dia do bibliotecário. Então vamos para os princípios, né? Acho que ela colocou muito bem, né? Os princípios. Quais são os nossos princípios? Fazer essa reflexão. Obrigada.